Nesse vídeo eu tenho que te trazer uma ótima notícia sobre Gabriel Mercado. Tu já sabe que ele voltou, mas eu quero te falar exatamente o jogo que ele irá retomar, que ele voltará a ser relacionado. Além disso, quero te trazer também uma notícia envolvendo o Vitinho e a sua renovação de contrato. Para quem não sabe, ele tem contrato até metade desse ano com o Colorado, ele pertence à equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia e quero te falar como é que está a extensão desse vínculo de empréstimo. E te falar também sobre uma opção que pintou para o Inter, que é um atleta que ficou livre no mercado, que é o de William Arão, que já esteve na pauta do Inter em outros momentos. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários tudo que eu falar nesse vídeo, né? Todas as informações tu pode opinar, mas em especial sobre duas. Primeiro, tu renovaria o contrato de empréstimo do Vitinho? E o Ilharão, tu acha que seria uma possibilidade? Mas também sobre o Gabriel Mercado, tu acha que pode ser um reforço caseiro importante pro Roger? Deixe nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Colorado e eu quero começar falando exatamente sobre a situação do Gabriel Mercado. No dia de ontem o Inter publicou uma foto, até repercutiu bastante no próprio Instagram, onde o Inter soltou a notícia pro Inter, né, pra torcida colorada no caso, mas também pra imprensa, a informação que o Gabriel Mercado já está treinando com os demais jogadores e já está trabalhando numa atividade de retreinamento. O grande ponto é, mercado todo mundo lembra, teve uma lesão de joelho naquela partida contra o São Paulo, no Morumbi, né? Ele parou ali por setembro, a gente já tá no mês 5. Então é uma situação que demorou 8 meses para acontecer, até estar no estágio que está, que é ele já treinando com os demais jogadores, já tendo atividades com chuteira, e é um jogador que vai participar de retreinamento. Pergunta que fica é, quando ele voltará a atuar? Quando ele voltará a jogar pelo Inter, né? Essa é a pergunta que tu pode estar se fazendo no momento. Duas possibilidades. A primeira, no dia 12 de junho agora, no jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, ele pode já voltar a ser relacionado, mas essa é uma possibilidade pequena, porque a grande tendência é que ele volte após a parada que vai ter agora do Super Mundial, porque depois do dia 12, né, o Inter tem o jogo contra o Atlético, e aí para, e o Inter só volta a jogar contra o Vitória, no estádio Beira-Rio, no dia 13 de julho. Exatamente um mês depois, né? Um mês e um dia depois, o Inter volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. E a partir disso pode acontecer já a volta do Gabriel Mercado. Na verdade, contra o Vitória é 100%, né? A não sei quem tem algum regresso, que não é a tendência, que não tem, né, nada no roteiro para acontecer, mas que contra o Vitória, sim, ele vai voltar a ser relacionado, voltará a ser opção do Roger Machado. Ele, nesse momento, vai ser uma reposição ao Vitão. Quando o Vitão não tiver à disposição, vai ter o Gabriel Mercado para jogar do lado direito. Porque quando o Vitão fazia dupla com o Mercado, era o Mercado jogando, o Vitão sempre jogando pela esquerda. E como o Inter tem agora o Vitor Gabriel, que é canhoto, e tem o próprio Juninho, que também é canhoto, não tem por que improvisar dois destros, né, para fazerem uma dupla. Então, Vitão e Mercado dificilmente vão formar de novo uma dupla de zaga. O que vai acontecer é realmente eles acabarem competindo, né? O Mercado sendo uma reposição ao Vitão, com o Vitão daqui a pouco sendo vendido na metade desse ano, o próprio Mercado pode voltar a conquistar essa titularidade. Além disso, vai ter a saída do Rogel, que vai acontecer, o próprio empréstimo que vai acontecer também por parte do Kaique Rocha, essas duas saídas acontecendo, também vão fazer o Inter, né, o Mercado subir na hierarquia de pouco em pouco, não só pela liderança que ele tem, mas também pela qualidade. Óbvio, o Inter ainda não sabe qual é o mercado que está voltando, né? A gente tem toda essa preocupação de lesão de joelho, 8 meses fora, um jogador que já tem uma idade avançada, e dificilmente, né, jogadores que voltam de lesão grave no joelho, né, algumas vezes acabam não recuperando um bom futebol, mas o Inter sempre mantém a expectativa que no caso do Mercado, e por toda a recuperação que foi muito boa, tudo deu certo, não deu problema, o Inter entende que pode acabar sim voltando a ser aquele mercado das temporadas passadas, tá bom? Outro ponto que eu quero te trazer agora, tá? Vitinho, jogador do Inter, também tá se recuperando de uma lesão, né? Numa fratura que ele teve, inclusive, no dedo. É um jogador que já estava treinando normalmente desde o começo da semana, inclusive para a partida de amanhã contra a equipe do Maracanã. É um atleta que a tendência é que já esteja relacionado, ainda no banco de reservas, né? Ainda com uma minutagem um pouco mais baixa, depois de ter passado algumas semanas sem treinar, passando por retreinamento. É um jogador que precisa novamente buscar o ritmo de jogo.
Mas eu não tô aqui para falar sobre isso do Vitinho, eu tô aqui para falar sobre uma outra situação, que é a situação contratual dele. Para quem não sabe, ele tem contrato até metade do ano. Depois disso, o contrato dele de empréstimo com o Inter termina. Ele pertence à equipe do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Inter fez um empréstimo inicialmente de 6 meses com ele, porque, graças à normativa da FIFA e ao fato da guerra entre Rússia e Ucrânia acontecer, o Inter sempre tinha que fazer um empréstimo com o Dinamo de Kiev de 6 em 6 meses. Então, o Inter estabeleceu nesses primeiros 6 meses esse empréstimo e agora vai ter que renovar esse empréstimo automático com a FIFA caso o Inter tenha interesse. E aí, de novo, né, com o empréstimo sendo renovado por mais 6 meses, ou seja, até o final dessa temporada. E a tendência é que isso aconteça, tá? O Inter tem esse interesse na renovação, foi um jogador que foi importante no Campeonato Gaúcho, foi uma contratação que teve ali o dedo por parte do André Mazzucco, que conheceu ele, trouxe ele na época do Atlético Paranaense, quando ele formou o time no Atlético, ele fez essa contratação do Vitinho, é um jogador que ele gosta bastante. Na época do Botafogo, ele já tinha tentado levar, inclusive, o Vitinho para lá. Então, é um atleta que o Mazzucco gosta bastante. E é um jogador que, sim, deve renovar esse contrato com o Inter, um atleta para compor elenco, né, que para ficar aqui no estádio de Beira-Rio por mais 6 meses, o Inter não vai pagar nada, apenas o salário que ele já ganha no Colorado. Então, é, sim, um nome que deve permanecer neste momento. Diferente dos outros dois, né? Diferente do Augustin Rogel e do Nathan Santos, esses já também contrato terminando na metade desse ano, mas que ambos empréstimos não serão renovados, né? O Rogel com o Hertha Berlim da Alemanha e o Nathan com a equipe do Santos. Outro ponto que eu quero te falar agora, e aí te falar sobre uma possibilidade de contratação, já que é um jogador que a gente pode considerar que entra naquela oportunidade de mercado, que é o William Arão, jogador que nesse momento tem 33 anos, completou 33 anos já nessa temporada, jogador que dispensa comentário, ganhou uma Copa do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, né? É um jogador que, inclusive, a gente pode considerar também que participou daquele Mundial com o próprio Corinthians em 2013. Então é um jogador que foi muito vencedor na sua carreira. Na própria Turquia também foi um cara que no Fenerbahçe conquistou também títulos. Ele, inclusive, na Turquia jogou junto com o Ener Valencia, então é um jogador que conhece também o Valencia. Também na própria Grécia conquistou títulos e é um jogador que ficou livre do mercado, né? Teve uma passagem muito emblemática pelo Flamengo, pela conquista na Libertadores, todo mundo lembra aquele ano de 2019, mas na atual temporada ele disputou 21 jogos, fez um gol, não renovou com o Panathinaikos e está livre no mercado. Inclusive foi titular do Panathinaikos durante boa parte do ano, jogando Europa League, jogando Conference League também, que foi, né, um torneio que o Panathinaikos acabou disputando, e é um atleta que, sim, é experiente, faz a primeira função, já fez também segunda função de meio campo, pode atuar também como um zagueiro central, e aí guardem essa possibilidade de atuar como zagueiro, 1,31 m de altura, né, até não é um atleta tão alto, mas ele entra naquela frase que o Inter gosta muito, né, que é a oportunidade de mercado. Jogador sem contrato que poderia chegar de maneira gratuita e seria um bom reforço. Então sim, é uma possibilidade, mas ainda uma possibilidade que o Inter não começou a negociar. Mas guardem esse nome, deixem aqui nos comentários, inclusive, se tu gostaria, porque nesse momento ele está livre para poder assinar com qualquer clube, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!